Como explicar o fato de que, em pleno século XIX, com o Brasil vivendo sob o regime da escravidão de africanos, 3 jovens negros, irmãos, se tornaram engenheiros notáveis e fizeram história no país? A explicação está na família, culta, influente, e que tinha em casa uma das maiores bibliotecas particulares do Império. O chefe da família era Antônio Pereira Rebouças, filho de um alfaiate e de uma negra liberta, que era casado com Carolina Pinto Rebouças, com quem ele teve 5 filhos. 3 deles foram os primeiros negros formados engenheiros no Brasil: José Rebouças, André Rebouças e Antônio Rebouças Filho. É a história desses 3 engenheiros brasileiros que a gente vai conhecer nesse episódio. Não sai daí. O Brasil do século XIX era um país construído sobre a escravidão. Mais de 40% de todos os africanos escravizados nas Américas desembarcaram aqui. A sociedade era rigidamente hierarquizada, e a cor da pele definia o acesso à educação, à cidadania e ao respeito. Naquele cenário, 3 jovens negros estudando engenharia, uma das profissões mais prestigiadas do Império, parecia quase impossível. Mas não para a família Rebouças. Na casa dos Rebouças, educação era uma lei. Desde cedo, os filhos eram ensinados a ler, escrever e argumentar. Enquanto muitos filhos de fazendeiros brancos mal sabiam assinar o próprio nome, naquela casa havia discussões sobre política, ciência e literatura. A biblioteca de Rebouças, pai, era famosa, mais de 2.000 volumes, livros de direito, economia, engenharia, filosofia e matemática. Uma verdadeira universidade dentro de casa. E havia um ritual. Os filhos tinham que escrever resumos do que liam e depois discutir em voz alta com o pai. Antônio Pereira Rebouças, o pai, foi uma das figuras negras mais influentes do Brasil imperial. Autodidata, advogado brilhante e retórico imbatível. Tornou-se deputado, conselheiro do imperador e consultor jurídico da Casa Imperial. Quando questionado sobre por que educava os filhos com tanta disciplina, ele respondia: para que nunca se curvem, mesmo quando o mundo tentar dobrá-los. Essa frase resume o espírito da família. O casal Rebouças teve 5 filhos e todos receberam educação acima da média. Mas 3 deles seguiram o caminho da engenharia. E são os 3 personagens principais desse episódio de Histórias da Engenharia: José, André e Antônio Filho. Eles estudaram na Escola Militar do Rio de Janeiro, que na época era também a escola de engenharia do país. Concorreram com filhos de aristocratas e venceram, não por privilégio, mas por competência e disciplina. Mas pode-se dizer que antes dos engenheiros houve um projeto familiar. Em 1842, Antônio Rebouças, o pai, levou a família para o Rio de Janeiro e abriu, com livros e insistência, a única porta que existia, a escola militar. A mãe, Carolina, filha de comerciante, cuidava do cotidiano e da disciplina. E assim, num Brasil escravocrata, os meninos negros cresceram cercados de livros e de coragem. Vamos falar do mais velho, o primeiro deles. Pouca gente sabe, mas foi José Pereira Rebouças o primeiro dos irmãos a ingressar na carreira técnica. Ele se tornou engenheiro militar antes de 1860. Eu não consegui o registro exato se foi em 1858 ou 59, mas com certeza foi antes de 1860. Trabalhou em obras estratégicas de defesa, estradas e em fortificações.
José não aparece em discursos políticos, não escreveu livros, não deu entrevistas, foi um engenheiro de bastidores. Mas sem ele, os irmãos mais novos não teriam exemplo para seguir. José foi o primeiro negro engenheiro militar do Brasil, mas quase ninguém fala dele, principalmente porque os dois irmãos dele são muito mais famosos. Vamos falar do segundo mais famoso dos três, Antônio Rebouças. Imagine ser o responsável pelos estudos técnicos para o traçado e viabilidade da ferrovia ligando o litoral do Paraná a Curitiba, uma das regiões de relevo mais complexo do Brasil. Quem assumiu essa missão? Antônio Rebouças Filho, engenheiro militar, especialista em ferrovias e obras públicas. Ele atuava em concessões, estudos de traçado e projetos de infraestrutura. Há um mito de que Antônio Rebouças construiu a ferrovia Paranaguá-Curitiba, mas isso não é verdade. Porém, o fato de não ser verdade não diminui a importância da participação dele naquela obra. Ele fez, com a colaboração do seu irmão André, os estudos de traçado para a ferrovia, uma das obras mais icônicas da engenharia no Brasil. A estrada foi, depois, projetada e construída pela empresa belga Daily e Bacalan. Antônio Rebouças não operou locomotivas nem comandou frentes de obra. Sua missão era anterior a tudo isso. Ele era o homem que entrava primeiro na mata, com bússola e teodolito. Era o engenheiro que desenhava na prancheta o caminho que a serra permitiria. Antes dos trilhos, havia um traçado, e esse traçado tinha a assinatura do engenheiro Antônio Rebouças. Ele foi respeitado tecnicamente, mas é claro que a fronteira do preconceito o acompanhava sempre, mesmo quando ele se mostrava um profissional brilhante. Antônio, assim como o irmão mais velho, André, teve forte atuação política e intelectual na defesa do fim da escravidão. Criticava o modelo agrário escravista e defendia um Brasil industrial e técnico. Seus artigos influenciaram fortemente as gerações de engenheiros posteriores. Antônio Rebouças morreu em 24 de maio de 1874, após contrair febre tifoide durante os trabalhos de campo no interior paulista. Na época, ele era engenheiro-chefe da Companhia Paulista, na obra de prolongamento da ferrovia Campinas-Limeira-Rio Claro. Adoeceu embrenhado nas matas enquanto inspecionava as obras e morreu aos 35 anos, já na capital paulista, para onde havia sido deslocado para tratamento. Então temos o André Rebouças, que é o mais conhecido dos três irmãos. Engenheiro de obras portuárias, foi responsável por projetos de saneamento e abastecimento de águas no Rio de Janeiro. Era consultor técnico do governo imperial e abolicionista militante. Escreveu artigos, participou de clubes abolicionistas e pressionou o império por dentro para que houvesse abolição da escravidão no Brasil. André Rebouças falava diante de deputados e de ministros como se estivesse ministrando uma aula, com a tranquilidade de quem sabia exatamente o que estava dizendo. Foi professor de hidráulica na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e ministrou palestras técnicas e aulas públicas para clubes de engenharia e associações de abolicionistas. Falava e escrevia inglês e francês. O francês era o idioma da ciência e da tecnologia naquela época. Tudo o que havia de importante na engenharia era publicado em francês. Ele escreveu muitas monografias e pelo menos um livro, O Índice Geral das Madeiras do Brasil. Brasil com Z. André Rebouças, como engenheiro militar, serviu na Guerra do Paraguai. Esteve no fronte entre março e junho de 1866, projetando e executando obras, definindo passagens, fazendo observações sobre logística e combate e desenvolvendo engenhos explosivos, flutuantes ou submersos. A participação na guerra aproximou Rebouças do imperador Dom Pedro II e de figuras da alta oficialidade. Mas ainda assim, ele se tornou um crítico do militarismo e do alto custo das guerras. André Rebouças era amigo do imperador Dom Pedro II e da princesa Isabel e do marido dela, o conde de. Apoiava a monarquia e o seu apoio e lealdade a Dom Pedro II lhe custou muito caro. Nos últimos anos do Império, André Rebouças foi hostilizado, chamado de engenheiro da monarquia. Viu seus projetos serem engavetados,
perdeu apoios, perdeu contratos, perdeu renda e decidiu deixar o Brasil. André Rebouças acompanhou a família imperial ao exílio, embarcando no vapor Alagoas, que partiu do Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1889. Em Funchal, na Ilha da Madeira, isolado e sem recursos, em 1898, André escreveu sua última frase em um diário: "Não tenho mais pátria." Era um engenheiro com láureas e medalhas, mas sem chão. Poucos dias depois, em 9 de maio, foi encontrado morto nas rochas à beira-mar, próximo ao hotel onde ele vivia. E até hoje, pouca gente sabe, no Brasil, que ele morreu no exílio, longe da pátria que ajudou a construir. Hoje, em diversas cidades brasileiras, existe uma Avenida Rebouças, um túnel Rebouças, uma estação Rebouças ou uma praça Rebouças. Esses nomes não são coincidência. São marcas de uma família que venceu o racismo pela educação. Enquanto muitos acreditavam que negros não tinham lugar nas elites intelectuais, a família Rebouças respondeu com diplomas, livros e grandes obras de engenharia. A história dos irmãos Rebouças não é apenas sobre engenharia, é sobre resistência intelectual, sobre o poder da educação e sobre uma lição que ainda vale para os nossos dias. Quando uma família tem acesso a uma biblioteca e a uma boa educação, o destino da família também muda. Se essa história te inspirou, compartilhe esse vídeo, porque nomes como Antônio Pai, José, Antônio Filho e André Rebouças merecem estar nas aulas, nas conversas e na memória de quem constrói o Brasil. E esse é o tipo de conteúdo que você sempre vai encontrar aqui no canal 893. A série Histórias da Engenharia é um trabalho para ser visto hoje, na semana que vem ou daqui a 3 anos, sem perder o valor e relevância, e sem perder a clareza e a capacidade de inspirar a sua carreira. Seja sempre muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vindo e até o próximo episódio.